Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa live da segunda-feira, aquela live às 14 horas, onde a gente sempre traz alguma coisa sobre fibra ótica, sobre projetos, sobre equipamento de aferição, enfim, sempre alguma coisa que faça sentido para o nosso dia a dia de provedor de internet. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre projetos, grandes projetos, projetos com mais de 3.000 assinantes, utilizando materiais pequenos, cabos com poucas fibras, cabos compactos, enfim, com o intuito de realmente tornar uma rede otimizada, uma rede que tenha um custo muito bom, sem aquele exagero nas nossas redes que acabam deixando a coisa um pouco mais cara. Bom, logo no início a gente vai se aquecendo aqui, a galera tá entrando, é segunda-feira, segunda-feira geralmente é aquele dia que a gente tem mais coisas para resolver, que é o acúmulo do final de semana. Então eu vou trazer aqui alguns avisos, vamos aos poucos aqui desenrolando a nossa aula de hoje, até chegar na nossa parte prática propriamente dito. Como toda aula, eu sempre gosto de trazer uma parte teórica e uma parte prática também, para a gente ver de fato como fica aquilo que a gente vai falar no decorrer da nossa aula de hoje. Bom, deixa eu mostrar para você onde que nós estamos na nossa aula. Eu quero te mostrar também quais são as próximas aulas que a gente vai ter na segunda-feira, para você ficar ligado, para você ficar esperto e não perder nenhuma aula de bobeira. Ao longo desse ano, a gente vai fechar o ano com 40 aulas como essa. No momento, dá uma olhada aqui na minha tela, para você entender onde nós estamos. Nós começamos lá há semanas atrás com a nossa aula número 1, ensinando a fazer diagrama de emendas, e agora a gente está na nossa aula 23. Nessa aula número 23, eu vou te ensinar como atender mais de 3.000 assinantes utilizando cabo de 12 vias. E digo mais, sobrando fibras ainda, inclusive. Não é nem utilizando todas as fibras, mas sobrando fibras nesses cabos de 12 vias também. Para as próximas aulas, mostrar aqui já o que a gente já tem preparado, o que eu já organizei para as próximas aulas. Aula 24, que vai ser no dia 30 de agosto, a gente tem os 5 maiores erros que você não pode cometer na hora de projetar a sua rede. Depois a gente vai ter uma aula de como instalar uma rede FTTH como documentar uma rede FTTH já instalada, porque muitos provedores foram construindo as suas redes, foram aprendendo no campo, aprendendo na prática, mas não tem a rede documentada e agora precisa começar a documentar essa rede. Fazer manutenção numa rede não documentada é um problema, então o ideal é a gente documentar e por isso a gente vai ter a nossa aula 25, que vai ser como documentar uma rede já instalada. Depois disso vai ter uma aula sobre escolha de caixas, a caixa certa para a rede que você vai utilizar. Conectores, sempre é bom uma aula de conectorização, então a gente vai falar de APC, de UPC, SC, polimento, a gente vai entender essa sopa de letrinhas aí sobre conectores. E a nossa aula 28, aí a gente já está lá no mês que vem, a gente já está em setembro, final de setembro, aqui dia 27, a gente vai falar sobre SFPs. B+, C+, C++, potência, sensibilidade, enfim, vai ser um papo muito bom sobre SFPs em si. Então, voltando para a nossa aula de hoje, a gente está aqui na aula 23, que é uma aula de como construir uma rede de mais de 3.000 assinantes, utilizando cabo de 12 vias e sobrando fibra ainda. Então, olha só que legal, a gente vai falar um monte de coisa a partir de agora, a gente vai entender como fazer esse tipo de projeto e ainda vai sobrar fibra. Para quê? Para fazer modificações, para ampliar, para fazer outras interligações, enfim. Aí dá para usar a criatividade para vários tipos de aplicações. Galera, enquanto a gente está começando, pedimos uma coisa para você também. Eu vi aqui que tem galera do Brasil inteiro, eu vi que tem pessoal da Angola também. Antônio Tavares, se eu não me engano, colocou aqui que estava assistindo na Angola, agora é à noite, está assistindo essa aula na Angola. Então, eu sempre gosto que você coloque de onde você é, de onde que você está assistindo, para a gente ter uma ideia de até onde nós estamos chegando. E aproveita também, tira aquela foto, faz aquela selfie, bota lá nos seus stories, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grande Machado e mostra que você dedicou um pedacinho do seu dia para estudar. Ao invés de estar olhando besteira no Instagram, estar olhando TikTok, dancinha, não. Você parou um pouquinho para estudar, para aprender alguma coisa nova, para agregar no seu dia a dia, para facilitar o seu trabalho e assim conseguir de uma certa forma crescer profissionalmente. Então, faz aquela selfie, isso é ligeirinho, faz uma selfie, posta, tira foto de repente agora, posta depois, mas marca a Fiber School, marca o Marcelo Grande Machado, porque eu gosto de saber quem é você, eu gosto de conhecer quem está me assistindo. Bom, galera, vamos lá então, vamos começar a nossa aula de hoje.
E eu separei ela em, bem dizer, 4 rodadas, 4 temas, 4 momentos que a gente vai ter na nossa aula. No início, uma parte um pouquinho mais teórica, porque tudo tem aquela base mais teórica do porquê das coisas, e depois a gente entra na parte prática propriamente dito, que a gente começa a linkar onde cada coisa faz sentido. Bom, o primeiro round eu queria falar o porquê dessa aula. Eu sempre gosto de explicar o porquê que eu estou desenvolvendo essa aula, por que eu criei essa aula. E aí você vai entender até onde a gente vai chegar. E é importante que você entenda pelo seguinte, porque pode ser que você não está procurando aprender, pode ser que você está procurando respostas prontas. Faça assim, pronto, está resolvido. Bom, isso não existe. Quem procura respostas prontas geralmente não consegue se livrar de situações, não consegue ter criatividade para montar uma coisa diferente, para entregar algo diferente e acaba não crescendo, acaba ficando no mesmo lugar. Então, se você está procurando respostas prontas, não está procurando estudar, não está procurando abrir a cabeça, acha que já sabe de tudo, sinto muito, ninguém sabe de tudo, então essa aula não é para você. Agora, se você procura enxergar uma coisa com um ponto de vista diferente, vai tentar compreender, vai participar, realmente está pensando em aprender e está com vontade propriamente de aprender, fica aqui porque essa aula vai ser muito boa, vai ser uma aula que a gente vai entender uma visão sobre o projeto, que é muito importante na hora que a gente vai fazer o dimensionamento, a gente bater o olho numa cidade, entender como é que vai ser mais ou menos o projeto, entender o que a gente pode entregar no desenvolvimento de um projeto. Seja você um projetista que ganha o seu salário, resolve a sua vida, ganha o seu ganha-pão, é fazer projetos FTTH, ou para você também que faz o projeto, instala a rede, ativa o cliente, faz manutenção, enfim, que faz tudo no provedor. Provedor pequeno, geralmente a pessoa faz tudo, acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, para vocês dois, essa aula vai ajudar muito a entender o desenvolvimento da rede. Bom, por que essa aula? Por que essa aula? Muita gente pergunta, e é comum mesmo o pessoal perguntar, Machado, quanto ganha um projetista? Machado, quanto eu posso cobrar por um projeto de 500 portas, de 1.000 portas, de 2.000 portas? Machado, qual é o máximo que um projetista pode ganhar? Eu escuto isso todo dia alguém me pergunta isso. E eu queria explicar uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de crescimento, de ganhar mais, de adquirir bens, a gente pode ganhar dinheiro basicamente de 2 formas. E eu estou falando ganhar dinheiro com trabalho mesmo, a gente pode ganhar de 2 formas. Uma forma é a gente vender o nosso tempo para entregar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhe 200 horas por mês. Decidi que eu vou trabalhar 200 horas por mês ou fui contratado para trabalhar 200 horas por mês. Vamos supor que o valor da minha hora é de R$10 a hora. Poxa, se eu trabalho 200 horas por mês a R$10 por hora, meu salário vai ser R$2.000. Ponto. Esse é o meu salário. Como eu faço para crescer e como eu faço para ganhar mais? Eu posso fazer 2 coisas. Eu posso, primeiro, aumentar o tempo de trabalho. Poxa, ao invés de trabalhar 200 horas, eu estou precisando de grana, fui lá, falei com o dono do provedor e esse mês eu vou trabalhar 300 horas. Trabalhei 300 horas, R$10 a hora, meu salário foi para R$3.000. Ou seja, posso ganhar mais trabalhando mais se eu estou vendendo meu tempo. Só que o nosso tempo ele é limitado, é finito, tem um limite, a gente não vai conseguir trabalhar mais do que uma determinada carga horária. Então essa é uma forma. A segunda forma é a gente aumentar o nosso valor por hora. Ou seja, se eu trabalhar as mesmas 200 horas, porém agora eu ganho R$15 por hora, já são R$3.000 a minha renda. Fazendo a mesma coisa, trabalhando o mesmo tempo, porém eu aumentei o meu valor por hora. Então tem áreas, tem profissões que é muito comum a gente vender o nosso tempo, vender a nossa hora. E aí é difícil a gente conseguir crescer, porque como a gente está vendendo tempo, o tempo é limitado, a gente vai trabalhar aquela carga horária, não tem um grande crescimento. A gente vai crescendo pouquinho em pouquinho, um dissídio aqui, um dissídio lá, um benefício novo aqui, mas chega uma hora que não cresce mais. E aí a gente tem que mudar de alguma forma para conseguir crescer mais. E a outra forma da gente ganhar o nosso dinheiro com o nosso trabalho é resolvendo problemas. E olha só que legal, na minha opinião, o projetista, ele é o cara que resolve problemas. Ele entende uma determinada dificuldade, ele tem que usar a criatividade dele, tem que usar o conhecimento dele, a experiência dele para resolver um determinado tipo de problema. E o legal das profissões que resolvem problemas é que não tem um limite de quanto você vai conseguir ganhar. Por quê?
Porque você não está vendendo o seu tempo, você está vendendo soluções, você está entregando soluções. Por exemplo, pensa num advogado. Eu conheço advogados que ganham R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, não conseguem ganhar mais do que isso. E eu conheço advogados que ganham muito mais do que isso, 30, 40, 50 mil reais por mês. Por quê? Porque resolvem problemas de uma certa forma. Médico é a mesma coisa. Tem médico que ganha 5, 6 mil reais. Tem médico que ganha 40, 50, 60, 100 mil reais. Tem médico que a consulta é 100 reais. Tem outro que a consulta é 1.000 reais, 1.200 reais. E esses de 1.000, 1.200 têm agenda lotada para o ano inteiro. Por quê? Porque resolvem problemas. E eu acho que o projetista em si, esse é o ponto. Quando ele entende e ele usa a base de conhecimento, ele pode resolver problemas. Pode não parecer que tem a ver com essa aula sobre cabo, 3.000 clientes, com cabo de 12 vias, mas tem tudo a ver, porque eu vou te mostrar que no final das contas, se a gente entende como resolver um problema com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, enfim, estressando situações, estando aberto, procurando novas alternativas, eu tenho certeza que a gente consegue crescer e consegue crescer muito, diga-se de passagem. Bom, é comum, né, falando agora, vamos entrar na segunda rodada. É comum, quando a gente vai começar a fazer projetos, a gente tem uma série de dificuldades. É comum mesmo. Por quê? Porque a gente tem que entender de muita coisa. O cara que vai fazer projeto, ele tem que entender sobre os materiais, sobre como construir a rede, como fazer o dimensionamento, como encaixar isso tudo, como documentar, como colocar no software, como fazer manutenção. E no final das contas, se a gente for parar para pensar, fazer projetos, a gente tem que ter múltiplas habilidades. Tem que entender tudo, um pouquinho de cada coisa pelo menos, para conseguir encaixar esse grande quebra-cabeças. E aí quando a gente entende tudo, encaixa tudo isso no projeto, as coisas fazem sentido. Quando a gente não entende, vai fazendo coisas aleatórias, vai errando, vai tropeçando, poxa, lá na frente vai dar algum tipo de problema. Se uma rede está funcionando agora, ela não tem projeto, não tem boas práticas, o sinal está todo maluco, tem uma rede que não está documentada, não significa que ela vai funcionar para o resto da vida. Pode ser que ela tenha problema e pode ser que daqui a um tempo ela vai parar. E ela não vai parar do nada, ela parou porque não seguiu tudo que deveria seguir na hora de fazer o projeto. Então o projetista ele tem que ter esse conhecimento múltiplo, digamos assim, tem que entender de tudo o que está na rede para conseguir fazer um bom dimensionamento. Se fizer um bom dimensionamento, consegue o quê? Consegue otimizar recursos, consegue fazer um projeto melhor, consegue fazer um projeto pensando no futuro, consegue fazer um projeto que caiba no bolso, consegue fazer um projeto que seja possível depois trocar de tecnologia para uma tecnologia nova e a rede simplesmente continuar, evitando retrabalho. Esse é o ponto. E é por isso que a gente vai discutir algumas coisas aqui para encaixar esse grande quebra-cabeça. A primeira rodada que eu quero falar aqui é o que eu chamo de projetista Ctrl+C, Ctrl+V. O que é o projetista Ctrl+C, Ctrl+V? Ctrl+C, Ctrl+V é quando a gente quer fazer alguma coisa, só que ao invés de pensar como vai ser melhor essa coisa que a gente quer fazer, a gente vai lá e copia. Vai lá, copia. Poxa, procura alguém que fez algo parecido, vai lá, copia e faz igual. Isso tem muito por aí. Tem muito projetista que aprendeu o seguinte: coloque uma caixa CTO de atendimento 1:8, um poste sim, 2 poste não. E aí o único projeto que ele sabe fazer é isso. Um poste sim, 2 não. Um sim, 2 não. Um sim, 2 não. Se pegar uma situação que foge um pouquinho disso, por exemplo, vamos pegar uma situação onde a gente tem muitas casas em um determinado local, uma área de grande densidade, ou uma área muito carente, que não tem concorrente, ou que tem pouca concorrência. Poxa, o cara foi lá, botou tudo caixinha de 1:8 porque ele aprendeu a fazer assim, a única forma que ele sabe fazer assim, e a rede lotou. E a rede lotou, e daqui a 6 meses o provedor vai ter que trocar tudo, colocar caixa de 1:16, porque o projetista não identificou lá no início que deveria ser um projeto com caixas de 1:16. Isso é um exemplo. Então é um exemplo que a gente não pode ser aquele projetista Ctrl+C, Ctrl+V. Outro exemplo. O projetista aprendeu a fazer ramal desbalanceado. Ele entendeu a lógica do ramal desbalanceado. Liga a primeira caixa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a 8ª caixa e acabou o ramal. A próxima caixa começa tudo de novo. Então tem muito projetista que aprendeu a fazer 8 caixas em linha, colocando determinados splitters desbalanceados, e vai morrer fazendo isso, só vai conseguir fazer isso.
E aí quando pega um projeto maior, com uma dificuldade maior, complica. Não consegue resolver. Simplesmente não consegue resolver. Por quê? Porque falta base de conhecimento. Então, primeiro ponto, a gente não pode ser um projetista que está acostumado a copiar e colar as coisas, copiar modelo. Tem que ser um projetista que realmente entenda como foi feito alguma determinada coisa, analise aquilo que foi feito e aí desenvolva do seu jeito, mas que seja melhorado, que seja de alguma forma corrigido e que tenha benefícios. Poxa, a gente tem a oportunidade de melhorar algo. Esse é o ponto. Então a gente tem que realmente estudar para conseguir melhorar esse algo aí. Bom, onde que geralmente começa isso? Onde que começa? A grande maioria dos provedores, grande maioria mesmo, e eu tenho certeza que de vocês que estão me assistindo agora, nós somos 150 pessoas nesse momento aqui, eu tenho certeza que para a grande maioria mesmo, o provedor começou pequeno, ou é pequeno ainda, mas é um provedor pequeno, que foi lá, vou colocar a fibra ótica, comprou meia dúzia de caixas, comprou uma OLT, comprou uma bobina, comprou meia dúzia de splitters e começou a construir a rede. Começou a lançar o cabo, começou a montar as caixas e foi aprendendo conforme foi instalando. Colocou uma caixa, errou, foi lá, refez, colocou, funcionou, beleza. Foi para a segunda. Na segunda acertou, legal, foi na terceira. Na terceira descobriu que dava para fazer de uma forma diferente. Então a grande maioria dos provedores começam assim. E eu tenho certeza que para a grande maioria que está aqui assistindo essa aula, não foi diferente. Começou assim também. E aí quando a gente tem um projeto pequeno, é fácil. Esse é o ponto. Fazer um projeto pequeno, uma rede pequena é fácil. Agora a gente começa a perceber as dificuldades quando a gente começa a escalar a nossa rede. E aí a gente escala a rede, aumentam muitos problemas, a gente não consegue crescer a rede. Então por isso que a gente vai discutir algumas coisas. E para essa discussão eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais prática agora. Agora eu vou começar a navegar aqui pelo meu Google. Eu estou com o AutoCAD aqui aberto também, porque eu acho que analisar o diagrama de emendas é algo esclarecedor. O diagrama de emendas é algo inteligente. Então acho que é importante a gente analisar. Para isso a gente vai navegar um pouquinho no AutoCAD aqui também. E aí eu quero trazer alguns cenários. Por exemplo, vamos para o primeiro cenário. Primeiro cenário é o seguinte. Eu estou supondo aqui uma rede pequena, nessa área aqui. É muito comum provedores na área rural começarem nesse formato aqui. É muito comum. Como é que é eu começar nesse formato? Poxa, eu tenho a minha casa, onde vai ser o meu provedor, onde eu vou colocar o LT, porque eu fiz um link com ponto a ponto, com rádio, busquei a internet não sei aonde, e eu vou lançar uma fibra que vai cruzar uma determinada rua. E onde essa fibra passar, eu vou colocar uma caixa para atender os clientes. Então eu fui lá, fiz um ramal, onde eu coloquei da CTO1 até a CTO8, e eu tenho, deixa eu ver a metragem desse cabo aqui que eu não me lembro, e eu tenho 2.000 metros, eu tenho 2 km de fibra aqui, legal, comprei uma OLT, comprei 8 caixas de atendimento e comprei 2 km de fibra, ferragens e mais alguns acessórios e construí a minha primeira rede. Quando a gente olha esse tipo de cenário, parece ser muito fácil construir uma rede desbalanceada. A rede desbalanceada, caso você não conheça, é aquela rede que a gente vai cascateando uma caixa atrás da outra pela mesma fibra ótica. A gente tem, por exemplo, o nosso cabo óptico, lá dentro tem muitas fibras, vamos supor que tem 6 fibras dentro desse cabo. E a gente vai pegar a fibra 1 vai iluminar a primeira caixa. Ela vai iluminar a primeira caixa, mas vai ter um pouquinho de sinal ali para mandar sinal para a caixa 2, pela mesma fibra 1. Lá na caixa 2, parte do sinal fica para o atendimento daquela caixa e parte do sinal vai pela fibra 1 para a próxima caixa, a caixa 3. E assim vai indo até a última caixa da rede. Então, olhando, por exemplo, esse tipo de projeto aqui, fica muito claro, fica muito fácil e parece fazer muito sentido uma rede desbalanceada. Como, por exemplo, aqui. Eu preparei um diagrama de uma rede desbalanceada para a gente discutir sobre isso.
Isso aqui é um diagrama de emendas, caso você não conheça o diagrama de emendas. E o diagrama de emendas é um documento que diz qual fibra a gente vai iluminar qual parte da nossa rede. Qual fibra a gente vai fazer fusão com qual fibra. Quantas caixas a gente tem, qual é o nome das caixas. Enfim, é o diagrama de fusões. Ou diagrama de emendas, diagrama unifilar, diagrama multifilar, é tudo a mesma coisa. É esse documento aqui. Ele pode ser feito em vários softwares, mas aqui eu fiz no AutoCAD e eu acho mais fácil a gente utilizar o AutoCAD aqui para a nossa aula. O que diz então nesse diagrama? Vamos supor que esse diagrama aqui seja o diagrama desse projeto, dessa fibra que sai do provedor, cruza por 8 caixas até chegar na última caixa. Esse diagrama diz o seguinte, diz que eu tenho a saída, um DIO, eu tenho a saída dos meus cabos a partir do DIO, eu tenho uma fibra de 6 vias entrando nesse DIO. Fibra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fibra 1, eu tenho uma fusão com a porta 1, fibra 2, fusão com a porta 2, fibra 3 com 3, 4 com 4. Então eu tenho do 1 até o 6 espelhado, do 1 até o 6 espelhado. E o meu cabo saiu e foi para a rua, foi para os postes. Chegou na primeira caixa, que é a CTO 1.1, que é essa caixa aqui, por exemplo, a nossa primeira caixa do nosso projeto. Saiu do LT, primeira caixa. O que eu tenho dentro da primeira caixa? Dentro da primeira caixa, eu vou quebrar a fibra 1, eu quebrei ela, e as outras fibras continuam passando reto. Isso se chama sangria do cabo, que é você abrir o cabo, tirar toda a estrutura do cabo sem quebrar as fibras óticas, você joga essa estrutura toda dentro da caixa de emenda e lá dentro da caixa de emenda você quebra apenas a fibra que você vai utilizar. As outras passam reto. Assim a gente faz menos fusões na nossa rede. Se a gente faz menos fusões, é menos atenuação, é menos chance de dar problema, enfim, fica uma rede melhor. Então, quebrei a fibra 1, peguei a fibra 1 e fiz uma fusão na entrada de um splitter de 1:2 desbalanceado. Esse splitter de 1:2 aqui no meu exemplo, ele tem uma saída que é 25% e a outra é 75%. A saída de 25% vai ter uma fusão com um splitter de 1:16, que é o splitter que vai fazer o atendimento dos nossos clientes na caixa 1, por exemplo, a caixa 1. A saída de 75% ela vai voltar para a fibra 1, porém ela vai mandar sinal agora sentido caixa 2, sentido a nossa próxima caixa. Então olha que interessante, a luz ela vai percorrer esse caminho aqui, o caminho da esquerda para a direita, o caminho que vem lá da nossa OLT. Então vem a luz, chega na primeira caixa pela fibra 1, quebra a fibra 1, parte desse sinal alimenta a própria caixa de atendimento e parte do sinal continua para a próxima caixa pela fibra 1. Na caixa 2, a mesma coisa. Fibra 1, agora tem o splitter 3070, caixa de atendimento e a saída de 70% continua para a caixa 3. Na caixa 3 vai ser igual, na 4 vai ser igual, na 5 vai ser igual e vai ser igual em todas as caixas desse ramal. Moral da história, que nesse exemplo aqui, durante todo esse percurso, deixa eu botar do outro lado que fica igual o diagrama, assim, eu estou usando uma fibra só para iluminar as 8 caixas. Eu tenho um projeto de certa forma otimizado e que é fácil de entender. É fácil de entender porque o projeto é pequeno, porque o projeto é simples. Vamos olhar um segundo cenário agora. Vou pegar um segundo cenário aqui, o cenário número 2. E esse cenário é o seguinte, ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho diferente. Agora eu tenho o meu provedor, mas o provedor resolveu atender 2 ruas. Ele está atendendo essa rua de cima e está atendendo a rua de baixo também. Eu tenho 4 caixas de atendimento na rua de cima e tenho 4 caixas de atendimento na rua de baixo. 4 e 4. Bom, se eu tenho 4 e 4, agora eu não consigo mais fazer aquele mesmo desenho de 8 caixas em linha. E aqui, aquele projetista Ctrl+C, Ctrl+V, travou. E agora? O que ele vai fazer? Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer 2 coisas. Ele pode
pegar da caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4 e fazer a curvinha pelo lado de cá e continuar até a caixa 8, ou ele pode fazer o caminho por aqui. E aqui a gente começa a usar um pouquinho da nossa inteligência. Pelo seguinte, se o projetista resolveu, porque ele não sabe como fazer, se ele resolveu, por exemplo, fazer o caminho por esse lado aqui, deixa eu continuar para cá, só para explicar onde que eu quero chegar, mas vamos supor que ele resolveu fazer o caminho por esse lado, porque ele só sabe colocar 8 caixas em linha reta. Tá? Se ele resolveu fazer o caminho por aqui, por distância de fibra, é a mesma coisa que por aqui. Só que, e se por acaso essa ruazinha aqui não tiver postes, como é que ele vai fazer isso? Ele vai passar o cabo até aqui, vai voltar o cabo por aqui para continuar pela rua de baixo? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi projeto ser feito dessa forma por isso. Porque o projetista não sabia o que fazer naquela determinada situação, porque ele estava procurando uma respostinha pronta, não encontrou uma resposta pronta, e acabou fazendo uma gambiarra na rede. Tá? Beleza, mas vamos supor que tem esse caminho que é possível fazer assim. O ramal desbalanceado, ele tem as suas vantagens, mas tem também os seus pontos fracos, tem as suas desvantagens. Uma desvantagem do ramal desbalanceado é o seguinte: se a gente tiver um rompimento na nossa fibra ótica, por exemplo, aqui nessa caixa, vamos supor que nessa caixa aqui, a gente teve um rompimento do nosso cabo. Se o meu cabo rompeu aqui, eu vou derrubar todas as caixas que estão na sequência, que estão adiante ainda. Todas elas vão ficar sem sinal. Então eu vou prejudicar. Então olha só que legal, se o projetista ele tem o conhecimento e ele entende que ao invés de fazer uma linha reta com 8 caixas, ele pode quebrar em 2 linhas com 4 caixas na sequência, se a gente tiver um rompimento aqui, por exemplo, entre a caixa 3 e a caixa 4, as caixas que estão no outro caminho aqui, da 5, da 6, da 7, da 8, elas vão continuar funcionando. Por quê? Porque não teve um rompimento, o sinal não foi afetado, quem vai ter problema é apenas quem está na caixa 4. É apenas quem está a partir da caixa 4 que vai ter um possível problema. Então olha só, a gente tem que começar a usar comparativo, tem que começar a desenhar, tem que começar a desenhar a topologia para entender o que fazer. Então o que ele pode fazer nesse caso aqui? Ele pode fazer o seguinte, saindo do provedor, olha só, saindo do provedor, ele pode ter um splitter de 1:2, supondo que ele quer continuar fazendo uma rede desbalanceada. Tá? Ele pode sair com um splitter de 1:2, uma entrada, 2 saídas. Ele tem 4 caixas para um lado e 4 caixas para um outro. Então esse splitter de 1:2, ele vai ter que ser um splitter 50-50, que ele vai mandar 50% de luz para um lado e 50% de luz para o outro lado. Um splitter 50-50. E aí ele vai ter 4 caixas em cada lado. E nessa sequência de 4 caixas, aí sim ele vai fazer aquilo que ele sempre soube fazer, que é ligar as caixas em linha, em sequência. Por exemplo, ele pode ter 4 caixas como está na tela aqui, caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4, e naquela outra saída de 50% que vai mandar sinal para a caixa 5, para a caixa 6, para a caixa 7, para a caixa 8, ele vai ter a mesma coisa. 5, 6, 7 e 8. Ou seja, é a mesma coisa, são os mesmos materiais, porém está ligado de uma forma diferente. As coisas foram conectadas de uma forma diferente. E aí ele usou a criatividade dele para fazer isso. Pô, legal, entendi, beleza. Então olha só, projetos pequenos, como esse aqui, e esses 10 exemplos que eu tenho aqui na tela, de novo, é fácil. A gente consegue aprender tropeçando, digamos assim. Agora, quando a gente pega projetos como esse outro aqui, a coisa já começa a ficar um pouquinho diferente. Já começa a ficar um pouquinho diferente. E aí o projetista Ctrl+C, Ctrl+V, ele não consegue se livrar, ele não consegue resolver essas situações aqui. Ele não consegue entregar uma boa solução para essas situações. E olha só, se ele não entrega uma boa solução, se ele não resolve um problema de uma boa forma, como que ele vai ser bem remunerado por aquilo?
se ele resolve um problema de forma ruim. Eu já vi muito projetista que entregou um projeto para um provedor e o provedor nunca mais pediu outro projeto para aquele projetista. Já vi muito acontecer isso. E eu particularmente fico muito feliz quando o provedor me chama um ano depois para dizer o seguinte: ó Machado, lembra aquele projeto lá na cidade de, sei lá, cidade de Candiota? Lembra aquele projeto lá na cidade de Candiota, interior do Rio Grande do Sul, que você fez? Lembro, ó cara, a gente já implantou, tá tudo certinho, tá uma maravilha, agora a gente quer um novo projeto para a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Faz? Faço. Cara, é muito bom quando o provedor te chama para fazer um segundo projeto. Significa que você resolveu muito bem um problema na primeira vez. Ele já sabe quanto mais ou menos aquele serviço, aquela tarefa custa. E é bem provável que ele vai fazer um projeto de novo com você. E aí você consegue ser cada vez melhor remunerado porque você está entregando boas soluções. Esse é o ponto. Bom, os exemplos que eu trouxe aqui, a gente está falando de uma rede pequena. Agora imagina o seguinte, imagina que você está em uma cidade grande, cara. Você está numa capital, você está aqui em Florianópolis, ou daqui a pouco você está, vou pegar aqui, ó, ou daqui a pouco você está numa cidade como essa aqui, esse tipo de cidade. E aí? Pode ser que a sua cidade não é a cidade inteira assim, mas pode ser que na sua cidade tem um bairro que é assim. E aí se você for pensar na redezinha desbalanceada, uma caixinha atrás da outra, como é que você vai fazer esse projeto aqui? Tem muito projeto que faz o seguinte, ó, tem muito provedor que faz o seguinte, vamos esboçar aqui, fazer um desenho, e eu acredito que muitos vão se identificar porque já fizeram ou porque fazem assim. E o meu intuito aqui é te mostrar que você pode fazer diferente, te mostrar uma nova forma de fazer, e talvez você vai pegar a forma que você faz, talvez você não concorde 100% com aquilo que eu estou falando aqui, ok, mas pode ser que você vai aprender alguma coisa e vai conseguir melhorar o seu projeto. Se for isso aí, eu já estou feliz, para mim, eu estou satisfeito. Se eu ensinar uma coisa para você nessa aula, para mim, eu já me dou por satisfeito. Eu tenho como meta pessoal aprender uma coisa nova por dia sobre fibra ótica e sobre projeto. Então, todo dia eu leio, eu estudo, eu faço projeto, e se eu termino meu dia sem aprender uma coisa nova, eu pulo para o YouTube, pulo em algum artigo, e eu preciso aprender uma coisa nova por dia, e eu acho que isso nos favorece, a gente cresce muito com esse tipo de ação, né? Mas vamos lá. Eu aprendi a fazer só aquele projetinho em linha reta. Como que eu faria o projeto aqui? Bom, tem muito cara que faria o seguinte, que pegaria uma linha, por exemplo aqui, uma rua, e cruzaria ela até o final, depois dobraria aqui, depois entraria, voltava para cá, depois até aqui, e assim faria o seu projeto. Por quê? Porque aprendeu a fazer o projeto seguindo sempre uma linha reta. Sempre uma linha reta. Só fazer mais umas linhas aqui, só para você entender melhor aonde que eu vou chegar. Legal. Vou botar aqui uma linha mais grossa. Beleza. Então tem muito cara que faria o projeto assim, por exemplo. Agora, qual é o problema desse tipo de projeto aqui? O problema é o seguinte. Aqui a gente está falando de uma alta densidade de acesso. A gente está falando de muito acesso. Muitas portas. Um projetinho rural de 2 km de fibra, cara, em 2 km de fibra num projeto rural, para você conseguir colocar 50, 60 clientes, é muito difícil, porque os clientes estão muito longe uns dos outros. Então, se você dimensionar ruim as caixas no projeto, pode ser que vai sobrar a porta igual. E aí você não acertou, só que, por sorte, foi. Só que aqui a pegada é diferente. E fazendo esse tipo de linha, esse tipo de projeto, você vai ter um projeto engessado muitas vezes. Pensa o seguinte, que você começou a botar caixa. Uma caixa num poste, pula 2. Um pula 2, um pula 2, um pula 2. E aí você resolveu fazer uma rede desbalanceada. Então olha só, vamos voltar aqui para o nosso AutoCAD. Nesse exemplo aqui, o que eu preparei? Eu tenho o meu DIO, eu tenho um cabo de 6 vias saindo desse DIO,
E eu tenho, por exemplo, meu primeiro ramal, que são 4 caixas de 1 para 16. Caixa 1 até a caixa 4, 4 caixas de 1 para 16. Todas elas eu estou usando somente a fibra 1 para iluminar esse ramal. Depois eu tenho o meu ramal 2, eu estou usando a fibra 2 para fazer o ramal inteiro. Fibra 3 para o ramal, 4 para o ramal, 5 e 6. Se esse cabo aqui que você lançou for um cabo de 6 vias e você usou CTOs de 1 para 16, na verdade sim, se esse cabo for de 6 vias, indiferente de qual caixa que você utilizou, você vai usar uma fibra para cada ramal. Indiferente de qual caixa e indiferente se é 64 ou 128 por porta. Mas concorda comigo que você vai usar uma fibra por ramal. Então se você tem, vamos puxar uma calculadora agora. Se você tem 6 fibras e você fez ramal com 128 clientes por porta-POM, a gente tem 6 ramais de 128 clientes por ramal, a gente vai ter 768 possíveis clientes nesse cabo de 6 vias, porque você lançou um cabo de 6 vias, colocou uma rede desbalanceada e botou 128 clientes por porta e são só 6 vias. Quando você for continuar o seu projeto, por exemplo, atender um condomínio aqui nessa pontinha ou continuar para atender esse outro bairro, você não vai mais ter fibra aqui. É bem provável que você já queimou todas as suas fibras, você já usou todas as suas fibras. E aí, provavelmente, você vai lançar um outro cabo aqui, fazendo um caminho parecido, talvez, entrando por outras ruas, cobrindo algumas áreas que você talvez não tenha coberto nessa primeira fase, para chegar nesse outro ponto aqui. E aí quando você perceber, poxa, você tem 4 cabos passando pelos mesmos locais, está uma zona, você não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Por quê? Porque você aprendeu fazendo um projetinho pequeno, e aí quando você chegou numa cidade grande, você quis usar aquele mesmo modelo de fazer projeto e não dá, não tem como. É impossível. Projeto pequeno você pensa de uma forma, projeto grande você pensa de outra forma, tem que entender o projeto de outra forma. Esse é o ponto. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de um ramal, por exemplo, aquele primeiro ramal aqui, esse primeiro ramal que eu mostrei para você, que eu falei no ramal desbalanceado, eu não sei porquê, mas a grande maioria das pessoas que começam no FTTH, primeira coisa que elas aprendem e querem fazer é o ramal desbalanceado. Mas, poxa, o ramal desbalanceado, apesar da lógica ser fácil de entender, caixa 1 conecta com a 2, conecta com a 3, conecta com a 4, apesar da lógica ser fácil, o ramal desbalanceado é chatinho para a gente entender ele, entender o sinal, para instalar, são mais fusões, é um pouquinho mais chato do que um ramal balanceado. E eu acredito que muitas pessoas começam no desbalanceado querendo economia, pensando em usar fibras, cabos com menos fibras. Porém, é mais difícil, é mais chatinho, a gente começa de uma forma pior. Bom, e uma rede desse tipo aqui, a gente está quase chegando no nosso projeto de 3.000 portas, tá? Tá quase. Esse tipo de projeto aqui é um projeto que geralmente é mais vantajoso em uma rede balanceada. Geralmente uma rede balanceada. Por quê? Porque a rede balanceada, geralmente, ela está mais preparada para altas densidades. Na rede balanceada, geralmente, a gente consegue deixar uma cobertura melhor na cidade, mais uniforme, mais padronizada, e a gente consegue escalar a nossa rede de uma forma mais fácil. Esse é o ponto. Só que em contrapartida, uma rede balanceada, geralmente a gente utiliza mais fibras. Então a gente precisa de cabos com maior capacidade. Mas isso não é uma regra. A gente consegue contornar de algumas formas, que é o que eu quero mostrar aqui no decorrer dessa aula. Tá? Bom, vamos pensar que a gente tem uma rede balanceada agora. Tá? E para falar da rede balanceada, eu já quero trazer o exemplo da cidade de 3.000 portas, 3.072 portas na verdade, que é o que a gente vai desenrolar aqui na aula. Tá? Essa aqui é a cidade. Essa é a cidade da nossa aula de 3.000 portas. O que tem nessa cidade aqui?
Essa cidade é uma cidade que eu já fiz vários projetos nessa cidade, várias versões desse projeto, e com isso a gente já conhece alguns números desse projeto. E essa versão é uma versão que eu quero te apresentar sobre otimização da fibra. A pegada dessa versão aqui é otimizar a fibra, é trabalhar com cabos menores. Então primeiro eu vou te apresentar esse projeto. Esse projeto é o seguinte, eu tenho essa área aqui que é a área de atuação, nessa área aqui, e eu tenho, por exemplo, o meu POP 1 aqui, que é onde vai ficar a minha OLT. Na minha OLT, meu POP 1, eu tenho uma rota do meu cabo, e nessa rota aqui, eu tenho as minhas redes de atendimento. Só que agora, a grande diferença de uma rede balanceada de uma rede desbalanceada é que agora, na rede balanceada, geralmente a gente tem uma coisa que é o backbone da rede e outra coisa que são os ramais de derivação. O backbone é aquela parte da nossa rede que a gente vai levar o sinal da porta PON da OLT até o início da rede de atendimento. Ou seja, no meio desse caminho eu não tenho nenhum cliente conectado diretamente no backbone. O backbone vai transportar o sinal da porta PON do meu equipamento até o início da rede de derivação. Por exemplo, deixa eu aproximar aqui. Eu tenho aqui o meu POP 1. Do meu POP 1 para o meu lado direito da tela, o primeiro ramal que tem aqui é o ramal 8. Primeiro ramal, ramal 8. Esse símbolo aqui é um símbolo que eu utilizo para uma caixa de emenda com um splitter de primeiro nível lá dentro para fazer o atendimento. Então aqui eu tenho um splitter de primeiro nível que atende o ramal, que é essa linha vermelha que está para cima aqui na tela. Tá? Aqui é o início do meu ramal. E aí se a gente for olhar essa rede para todo o restante da rede, poxa, eu não tenho nenhuma caixa de atendimento nessa parte verde aqui, até 8. Da 8 para 7 eu também não tenho nenhuma caixa de atendimento. 6, 5, e assim a gente vai indo para a nossa rede inteira, para esse braço inteiro aqui da nossa rede. Que esse braço inteiro, na verdade, vai da rede 1 até a rede 8. Eu vou até iluminar por partes, ó. Rede 1, a pontinha aqui de cima, rede 2, rede 3, e assim a gente vai indo até chegar à rede 8 que está aqui próximo ao nosso POP. Então eu tenho aqui um cabo de 12 vias, que é essa linha verde, e eu tenho aqui 8 ramais de atendimento, e esses ramais são ramais balanceados. Então para a gente analisar o ramal balanceado agora, no ramal balanceado a gente tem esse tipo de topologia, esse diagrama aqui. Que eu tenho lá o meu DIO, nesse caso aqui, nesse exemplo eu usei um cabo de 12 vias, então eu tenho um DIO maior, mas que eu estou iluminando aqui 12 portas, eu tenho 12 fusões aqui no meu DIO, está saindo o nosso cabo, e esse cabo vai atender 8 ramais. Por exemplo, primeiro ramal, aquele ramalzinho que está lá no início da nossa OLT, esse aqui, por exemplo. O que eu tenho nesse ramal aqui? Eu tenho um splitter de atendimento e eu tenho um splitter de primeiro nível e depois eu tenho os splitters de atendimento no ramal. Então eu tenho, por exemplo, um splitter de 1 para 8, onde ele é iluminado pela fibra 1, eu quebro a fibra 1, ilumino o splitter de 1 para 8 e, na verdade, não é 1 para 8, é 1 para 4, está errado aqui no meu diagrama. Editei ele para aula e não troquei o nome. Um splitter de 1 para 4, aqui, 4 saídas, e sai um cabo de 6 vias. Esse cabo de 6 vias, eu estou iluminando 4 vias desse cabo, que atende a caixa 1, olha só, a fibra 1 é atendida, ilumina a caixa 1, a fibra 2 ilumina a caixa 2, a fibra 3, que é essa aqui, a caixa 3, e a fibra 4, a caixa 4. Se eu olhar o projeto, eu tenho as 4 caixas numa linha, a fibra tela entra aqui e volta, ó. Então eu tenho
4 fibras iluminadas para atender as 4 caixas. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, olhando o diagrama, ele vai se repetir. A fibra 1 ilumina esse ramal, a fibra 2 está iluminando esse segundo ramal, a fibra 3 esse terceiro, 4 o quarto, e assim vai indo até a gente iluminar os 8 ramais que tem nesse exemplo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, que eu tenho um cabo de 12 vias e eu estou iluminando 8 fibras. 8 fibras. 8 fibras vezes, nesse caso aqui, eu tenho só 64 clientes por porta. Então, nesse bracinho aqui verde, eu tenho 512 portas de atendimento, porque eu tenho 8 ramais de 64 clientes por ramal. E a inteligência no projeto começa a vir muito aqui. Olha só, pensa o seguinte, esse cabo aqui é um backbone. É um backbone que eu passei para fazer o atendimento. Do meu provedor para o lado direito, eu iluminei 8 ramais, 512 portas. Para continuar a nossa rede aqui e iluminar o restante aqui das outras áreas, eu tenho 4 fibras. Eu estou usando até o 8, eu tenho 4 fibras disponíveis. E eu posso fazer o seguinte, eu vou botar um outro pop aqui, que é o pop 3 na verdade, eu vou botar ele aqui no final. E esse cabo de 12 eu posso continuar até o pop 3, que é esse cabo, me perdi no meu KMZ agora, aqui ó, pop 3, que é esse cabo aqui, eu vou continuar o cabo de 12 até o pop 3. E aí a gente começa a usar a inteligência no projeto. Olha só, quando eu ilumino um ramal, por exemplo, esse ramal aqui, ramal 5, a fibra 5 está iluminando o splitter de primeiro nível, que é um splitter de 1 para 4, e depois desse ponto, da minha fibra para cá, para o lado direito, ela está apagada, ela está morta. E por que não usar essa fibra de novo? Por que não iluminar essa fibra de novo? Aproveitar uma fibra morta em um determinado trecho, sendo que a gente não vai utilizar, a gente já utilizou ela. Que é exatamente o que a gente faz nos projetos para otimizar os projetos. Então, se eu colocar um pop aqui nessa ponta, continuar o meu cabo de 12, eu posso iluminar os meus ramais no sentido contrário. Por exemplo, eu tenho aqui, agora, outros 8 ramais que vão no sentido contrário, até chegar ao ramal 1, que nesse caso aqui está numerado como do ramal 41, 42, 43, 44, 45, 46 está aqui embaixo, 47 e 48. Depois é o ramal 1, é o começo de tudo de novo. Então nesse caso eu estou iluminando ao contrário, que é o que eu preparei também no diagrama aqui para mostrar para você, no outro exemplo, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho o DIO, que é aquele nosso pop 1, por exemplo. Eu saí com cabo de 12 vias, eu atendi um ramal 1 com a fibra 1, um ramal 2 com a fibra 2, 3, 4, blá, 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 até chegar no 8, com a fibra 8. E eu tenho disponível 4 fibras, a 9, a 10, a 11 e a 12. Só que se eu colocar uma OLT lá na outra ponta, um DIO lá na outra ponta, naquele outro pop, eu posso de novo usar a fibra 1 agora para iluminar o outro ramal, que está voltando no sentido inverso. Que no KMZ é aquela caixa que eu te mostrei, 41, 42, 43. Então essa caixa aqui, por exemplo, seria a caixa 41, que está usando a fibra 1, que é a mesma fibra que está usando no ramal, lá na primeira parte da rede. Fibra 1 eu estou aproveitando de novo, a fibra 2 eu estou aproveitando de novo, 3 de novo, 4 de novo, 5, até a fibra 8 eu estou aproveitando ela novamente. A minha fibra 9, 10, 11 e 12, elas continuam disponíveis de fora a fora, está livre de fora a fora. Eu não usei essa fibra de fora a fora.
E aí eu posso usar para outras coisas, como por exemplo, mandar link para o meu outro POP. Vamos supor que o POP 1 é onde chega link de internet, onde eu tenho meu concentrador, tenho tudo aqui no POP 1. Então eu posso pegar a fibra 12, que está passando por dentro desse ramal inteiro aqui, eu posso interceptar a fibra 12 lá no outro POP, e eu posso fazer uma interligação entre a minha OLT do POP 1 ou um switch do POP 1 com a OLT do POP 3, com o uplink da OLT do POP 3. Então o mesmo cabo que eu ilumino, nesse caso aqui, 16 ramais, eu tenho 16 ramais num cabo de 12 vias, eu posso ainda usar uma fibra para mandar link para outra OLT e ainda assim sobram 3 fibras. Eu continuo e eu tenho aqui um cabo de 12 vias. Um cabo de 12 vias, onde eu tenho 8 fibras, eu tenho 16 fibras com portas PON, eu tenho 16 portas PON com 64 clientes por porta PON. Eu tenho 1024 clientes nesse trechinho aqui, ó, entre o POP 1 e o POP 2, e o POP 3, perdão. Agora, se eu habilitar o projeto inteiro, eu quero te mostrar o seguinte, que do POP 1 para o POP 2, eu fiz a mesma coisa. Do POP 2 para o 3, a mesma coisa. E do POP 3 para o POP 1, a mesma coisa. Ou seja, eu tenho 1024 clientes aqui, 1024 aqui e 1024 aqui. Eu tenho aqui no nosso exemplo, espera aí que eu fechei minha calculadora sem querer. Aqui no meu exemplo, eu tenho 3 trechos com 1024 clientes por trecho, eu tenho 3.072 clientes nessa rede aqui. Utilizando um backbone do quê? Um backbone de 12 fibras. E ainda sobrando 4 fibras, que dessas 4, uma eu estou interligando essas minhas OLT em anel. Então estão sobrando 3 fibras ainda. E nesse caso eu ainda fiz 64 clientes por porta PON. Eu tenho 4 CTOs de 1 para 16 por ramal. Se eu quiser ainda fazer 128 clientes por porta PON, eu vou dobrar o meu projeto. Então eu poderia ter um projeto de 6.144 clientes utilizando fibra de 12 vias no backbone e ainda sobrando 3 fibras. Por quê? Porque eu pensei no projeto, eu otimizei o meu projeto. Ao invés de fazer um projeto com cabos de 48, cabo de 72, cabo de 144, eu descentralizei o meu projeto, eu quebrei em POPs menores, em OLTs menores talvez, e com isso eu reduzi o meu cabo do backbone. Estou trabalhando com cabo menor. Agora, uma coisa interessante, que trabalhar com cabo menor, a gente tem uma série de benefícios disso. Primeiro benefício, economia. Economia. Quando a gente pega um projeto grande, uma cidade grande, um projeto grande, não é difícil, com uma pequena alteração no projeto, você conseguir uma economia de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil reais no projeto, você conseguir uma economia com isso. Não é difícil, é fácil. Se você conseguir, por exemplo, economia no cabo, pensa que o projeto, ao invés de você trabalhar com um ramal de, sei lá de 12 fibras, por exemplo, porque você quer botar 8 caixas no ramal balanceado em linha reta, vamos supor que um cabo de 12 vias, um projeto tenha 25 quilômetros, 25 mil metros de cabo de 12 vias. E aí você mudou o seu projeto para cabo de 6 vias e você conseguiu economizar 30 centavos no valor do metro do cabo. 25 mil metros e uma economia de 30 centavos por metro, a gente está falando de R$ 7.500 de diferença em economia de cabo. E eu não estou falando de pegar cabo mais barato ou pegar um cabo ruim. Eu estou falando só do dimensionamento do projeto. A gente nem discutiu qualidade de material aqui. Então é comum no projeto a gente conseguir reduzir custo de projeto pensando no desenho do projeto, pensando no cabo, pensando na topologia em si. É comum isso acontecer. E uma dica para você que faz projetos é o seguinte: faça o projeto pensando no mundo ideal e pensando aonde a gente pode economizar alguma coisa também
E quando você conseguir economizar alguma coisa no projeto sem abrir mão de qualidade, jamais abrindo mão de qualidade, fazendo gambiarra, apresente também a questão da economia. Mostre para o cliente o seguinte, ó, cara, ao invés de usar cabo de 12, tu pode usar o cabo de 6, fazer a mesma coisa, o valor do cabo é mais barato, a ferragem vai ser um pouquinho mais barata também, o cabo é mais fácil para lançar e você vai economizar no mínimo 15 mil reais. 15 mil reais. E aí você começa a mostrar o quanto vale o seu projeto, o quão profissional é o projeto que você está fazendo, a forma que você resolve um determinado problema, que você tem a solução para um problema. A gente falou lá no início da aula sobre isso, né? Trabalhar resolvendo problemas. Trabalhar resolvendo problemas gera uma renda muito maior do que trabalhar vendendo hora. Então, para quem faz projeto, tem essa oportunidade de resolver problemas e aqui eu estou mostrando uma forma de fazer isso. Pô, legal. Vamos explorar outras coisas aqui desse projeto. Tá? Eu aproveitei esse exemplo aqui porque eu queria também te mostrar algumas outras coisas dele. Tá? Eu falei por cima sobre a topologia em anel. O que é uma topologia em anel? Deixa eu desmarcar tudo aqui e marcar só algumas coisas para te explicar melhor. Aqui. Topologia em anel é o seguinte. Topologia em anel, ela é algo que não está restrito somente em telecom. Qualquer equipamento de rede, quando a gente vai ligar, a gente pode ter uma topologia de barramento, uma topologia estrela, e a gente pode ter uma topologia em anel também. O que diferencia uma topologia em anel de todas as outras topologias é que na topologia em anel a gente consegue, de uma forma muito fácil, ter uma redundância, ter múltiplos caminhos. Todos os pontos têm múltiplos caminhos. O múltiplo caminho ele serve para uma redundância, para um backup, uma contingência, para somar banda, para agregar banda, enfim, para várias coisas. Então nesse projeto a gente fez o seguinte, 3 POPs, 40 e poucos ramais aqui, 48 ramais, se eu não me engano, no total desse projeto aqui, 3.072 clientes e os 3 pontos interligados em anel. E aí vai acontecer o seguinte, pensa que o link está aqui tudo no POP 1, link, provedor, fica tudo no POP 1 que está aparecendo aqui no projeto para você. Se numa topologia convencional, vamos supor, deixa eu apagar uma linha aqui, vamos supor que você fez a rede, que você liga o POP 1 com o POP 2, deixa eu apagar esse outro cabo aqui também, esse aqui. Vamos supor que você ligue o POP 1 com o POP 2 e o POP 1 com o POP 3, e aí você mandou link para esses dois. Só o que pode acontecer? Imagina que você tem um rompimento aqui, entre o POP 1 e o POP 2. O que vai acontecer? O POP 2 ele vai ficar isolado. Ele vai ficar isolado. Então ele vai perder a comunicação com o teu provedor. Os clientes vão cair. É isso que pode acontecer. E a mesma coisa do POP 1 para o POP 3. Se tiver um rompimento aqui em cima, o POP 3 vai ficar fora, vários clientes vão ser afetados, o POP 2 não, tá? Mas o POP 3 sim. Só que a gente pode fazer o seguinte, se a gente interligar todos os POPs nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de uma topologia em anel. A gente tem a comunicação do POP 1 para o POP 2, do 2 para o 3 e do 3 de volta para o 1. E aí vai acontecer o seguinte, se o caminho entre o POP 1 e o POP 3 tiver um rompimento, a OLT do POP 3, o link da OLT do POP 3, ele vai passar pelo POP 2 para depois chegar no POP 1. O caminho alternativo. Os equipamentos, conforme a configuração que você fizer, um RSTP, um MSTP, enfim, algum protocolo para redundância, existem vários protocolos para redundância, mas o protocolo ele vai identificar que não está mais comunicando, que teve algum problema e ele vai jogar para um caminho secundário, fazendo uma volta maior, passando por um outro ponto, mas funcionando, tendo uplink para essa OLT. Lembrando que, quando a gente fala de redundância, topologia em anel, redundância e tudo mais, a gente está falando, no caso aqui no FTTH, de redundância de uplink das OLTs. A gente não está falando de redundância PON. Redundância na porta PON é outra coisa, a gente já fez aula sobre isso, é redundância do tipo B, do tipo C, é uma redundância diferente que a gente usa splitters 2 para N. Não é o caso da aula também de hoje, porque é uma aula só sobre isso. Aqui a gente tem uma topologia em anel entre as OLTs, garantindo uma redundância de uplink entre elas. É isso, ponto. Usando um cabo de backbone
para alimentar elas e, ao mesmo tempo, esse backbone levando o sinal para os nossos ramais de derivação para fazer o atendimento deles. Bom, legal, olha só. Tenho outras coisas que eu preparei para mostrar para você outros exemplos de rede otimizada, de formas que a gente pode pensar diferente do nosso projeto. Então imagina o seguinte, imagina que é uma coisa muito comum, na verdade, o pessoal perguntar é o seguinte, aqui eu usei caixas de 1 para 16 e eu coloquei 4 caixas para o ramal. E aí, nesse caso, cabo de 1 para 6, 4 caixas, eu posso trabalhar com fibra de 6 vias, que é um cabo excelente para a gente trabalhar, porque é um dos cabos que mais sai, que vários fabricantes têm, que vários fornecedores têm, é um cabo fácil de encontrar no mercado. E às vezes você procura, por exemplo, um cabo de 4 vias, eu já vi cara pagar um cabo de 2 vias, o mesmo valor que um cabo de 6 vias, e teve que esperar ainda para receber. Porque na cabeça, a primeira impressão que a gente tem é que um cabo menor vai ser mais barato que um cabo maior, mas não é só isso. Se o cabo de 6 vias é o que mais vende, ele tem um valor bom também no mercado, mais distribuidores têm. Então, o melhor cabo para você fazer ramal, na minha opinião, é o cabo de 6 vias, porque é o cabo mais fácil de achar, é o cabo mais barato também para a gente construir os ramais de derivação. Então, no exemplo que eu dei, que é o que está na tela aqui para você agora, a gente tem cabo de 6 vias no ramal e a gente tem 4 caixas. Então eu vou usar da fibra 1 até a fibra 4 e ainda está sobrando 2 fibras para ampliar, para fazer uma outra interligação, enfim, para fazer alguma coisa da nossa rede que eu não sei o que. Está sobrando ainda 2 vias. E aí muitos me perguntam, Machado, legal, cara, mas se eu for fazer um projeto balanceado, com 8 caixas de atendimento, como que eu vou usar um cabo de 6 vias? Não tem como usar um cabo de 6 vias. Tem sim. Eu vou mostrar como a gente pode fazer. E uma coisa legal, da forma que eu vou te mostrar, é que eu não estou mostrando nada aqui que seja algo para você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou te mostrando o porquê das coisas, te explicando o porquê das coisas, os prós e os contras, para você decidir o que fica melhor aí para sua rede. Para você olhar para sua rede, pensar e achar uma alternativa para ela, porque cada rede única e cada rede é diferente. Tá? Por exemplo, olha só, essa topologia, deixa eu só me achar agora qual que é que eu preparei. Tá? Eu preparei várias aqui, essa aqui. Olha só, essa topologia, ela continua sendo uma topologia balanceada, continua sendo balanceado, continua sendo com cabos pequenos, Por exemplo, estou saindo, e essa aqui inclusive não é nem com backbone e derivação diferente. Aqui eu fiz um cabo que é já o cabo direto de derivação e ponto final. Então olha só, saio com um cabo de 6 vias do meu provedor e chego na primeira caixa, caixa 1.1. Na caixa 1.1 eu quero destacar agora o seguinte, o sinal da porta PON está vindo da esquerda para a direita, só que quando chega na caixa, a fusão da fibra, ela está na fibra 4 no outro sentido. Ou seja, nada que tem nessa caixa está sendo alimentado da esquerda para a direita, somente da direita para a esquerda. E você vai entender agora por quê. Porque a fibra 1, por exemplo, eu estou levando ela sem nenhuma fusão até a caixa número 4. Caixa 1, 2, 3, até chegar na 4. Quando eu cheguei na 4, eu quebrei a fibra 1, liguei em um splitter de 1 para 8. Uma saída desse splitter de 1 para 8, eu já alimentei direto o próprio splitter de atendimento da caixa. Aqui 1 para 8, ligado 1 para 8, para fazer o atendimento. 3 saídas desse splitter de 1 para 8, eu iluminei na fibra voltando para o provedor. E aí eu usei a fibra 2, a fibra 3 e a fibra 4, voltando. Cheguei na caixa 1.3, o que eu fiz na 1.3? Eu quebrei a fibra 2 e a fibra 2 ela está iluminando o splitter de atendimento dessa caixa. Ou seja, o sinal da caixa 3 vem do splitter de primeiro nível do ramal que está lá na caixa 4. A caixa 2,
eu fiz a mesma coisa, porém eu peguei a fibra 3. Ela passa reto pela caixa 3, eu quebrei essa fibra lá na caixa 2 e também está sendo iluminada, a caixa 2 está sendo iluminada do splitter de primeiro nível que está lá na caixa 4. A caixa 1, eu peguei a fibra 4, que está sendo iluminada lá pelo splitter de primeiro nível que está lá na caixa 4. Que eu estou iluminando a fibra 2, 3 e 4 e eu peguei aqui a fibra 2, 3 e 4. Ou seja, nesse trecho aqui do meu projeto, nesse trecho aqui onde está o retângulo verde, eu usei 4 fibras. A fibra 1 para levar o sinal até o splitter de primeiro nível na caixa 4 e a fibra 2, 3 e 4 para voltar sinal para a caixa 1, para a caixa 2 e para a caixa 3. Legal. Moral da história, eu tenho a fibra 5 e a fibra 6 disponíveis ainda. Vamos continuar o nosso ramal. Esse ramal ele é um ramal com 8 caixas, ele não acabou ainda na verdade. E eu tenho mais 4 saídas do meu splitter. Para iluminar as próximas 4 caixas, que é a caixa 5, caixa 6, caixa 7 e caixa 8, eu vou iluminar usando fibras que estão mortas agora, usando aquela mesma lógica que a gente viu quando a gente estava falando do backbone. Então eu vou mandar sinal na fibra 1, na fibra 2, na fibra 3 e na fibra 4. Está aqui 1, 2, 3, 4. Na caixa 5, eu peguei a fibra 1. A caixa 5 está sendo iluminada pela fibra 1. A caixa 6 está sendo iluminada fibra 2, 7, fibra 3 e 8, fibra 4. Fibra 5 e 6 está disponível por enquanto, passando por todas as caixas, não foi usada ainda, está liberado. Legal. Vamos para o segundo ramal, eu quero continuar essa rede. Então eu tenho o ramal 2. No ramal 2, o que eu fiz aqui para o nosso ramal 2? O ramal 2, o meu splitter de primeiro nível está lá na caixa 4 também desse ramal. E o meu splitter de primeiro nível está sendo iluminado pela fibra 5, porque a fibra 5 está disponível desde o início do nosso backbone. Então eu iluminei o splitter pela fibra 5, o splitter de 1 para 8 vai iluminar o próprio splitter da caixa 4, que está na mesma caixa, e eu preciso voltar com 3 fibras, 3 sinais para as minhas caixas anteriores para iluminar elas. Então nesse caso aqui eu vou usar fibras que eu já usei na outra vez. Então eu iluminei de novo a fibra 2, a fibra 3 e a fibra 4, que elas estão mortas nesse trecho aqui. Quando chegou na caixa 3, eu quebrei a fibra 2, quebrei a fibra 2 assim, e o sinal vai atender a caixa 3. A caixa 2, eu quebrei a fibra 3, deixa eu só apagar aqui que a linha estava aqui. Eu quebrei a fibra 3, iluminei a caixa 2 e na caixa 1 eu vou quebrar a fibra 4 para iluminar a caixa 1. Igual a gente fez lá no início. Fibra 2, fibra 3 e fibra 4 para iluminar 3 caixas voltando. E a fibra 1, fibra 2, fibra 3 e fibra 4 para iluminar 4 caixas que estão para frente. Então quando chega na caixa 5, eu quebrei a fibra 1. Quando chega na caixa 6, eu quebrei a 2 e usei a 2. Quando chega na 7, eu quebrei a 3 e usei a 3. E quando chega na 8, eu quebrei a fibra 4 e eu usei para atender a caixa número 8. E eu tenho a fibra 6 ainda, que está disponível de fora a fora. Eu usei da 1 até a 5. Na fibra 6, eu posso abrir um terceiro ramal. Então a minha fibra 6 ela vai iluminar um splitter de 1 para 8 de primeiro nível, que está lá na quarta caixa do ramal 3. Eu vou iluminar a fibra 2, 3, não tinha salvado as alterações que eu fiz antes aqui, mas eu vou iluminar as fibras 2, 3 e 4 para voltar sinal para 3 caixas, para essa aqui, para essa aqui e para essa aqui, quebrei as fibras. E eu vou iluminar 4 fibras para frente para iluminar a caixa 5, caixa 6, caixa 5, a minha caixa 6 e a minha caixa 7 também. Eu vou romper essas fibras aqui para iluminar todas as minhas caixas. Moral da história,
Onde que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte. Olha só. Cabo de 6 vias, eu coloquei 3 ramais. Utilizando as 6 vias, eu coloquei 3 ramais. Coloquei CTOs de 1 para 8. Eu coloquei 3 ramais com 8 CTOs. Eu botei 24 caixas de atendimento num ramal balanceado em um cabo de 6 vias. Se essas caixas, elas poderiam ser caixas de 1 para 16. Eu poderia fazer a mesma coisa com caixa de 1 para 16. Ou seja, eu poderia ter o dobro de caixa aqui. O dobro de porta. Eu poderia colocar 48 caixas de atendimento, por exemplo, 48 caixas de atendimento aqui nesse ramal. Se eu tenho, por exemplo, vamos voltar para as nossas 24 caixas, de 1 para 8, eu tenho quase 200 clientes aqui num cabinho de 6 vias. Então o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Pensar, analisar, desenhar e entender que quando a gente vai jogando com a ocupação das fibras, a gente otimiza o recurso. Esse é o ponto. E quando a gente otimiza o recurso do projeto, a gente faz um projeto melhor. Simplesmente isso. A gente faz um projeto melhor. A gente entrega um projeto otimizado. A gente pode cobrar mais por um projeto pensando nesse tipo de situação. E você mostrar para o provedor, poxa, olha que legal, cara, a gente está economizando aqui porque eu fiz isso, 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 isso. Ou ao contrário também. Às vezes eu faço o projeto e o provedor ele já me diz, ó Machado, cara, eu quero usar tal caixa, eu quero usar tal cabo porque é o mais barato, eu quero reduzir custo com isso, com isso, com isso, com aquilo. Beleza, eu anoto tudo isso. E aí quando eu vou fazer o projeto, eu faço uma versão com aquilo que eu acredito, deixando fibra sobrando para ampliações, para novos atendimentos, dimensionando certinho as caixas, colocando 64 clientes por porta-POM. Enfim, eu desenho essa primeira versão e eu faço uma segunda versão com aquilo que o cliente pediu, porque são alterações. Uma coisa é você desenhar todo o projeto 2 vezes, outra coisa é você desenhar um projeto mais difícil, depois fazer algumas pequenas alterações e criar uma versão 2 do projeto. E às vezes nessa brincadeira entre versão 1 e versão 2, eu consigo mostrar para o provedor o seguinte, que tudo aquilo que ele pediu para economizar, às vezes, cara, está representando R$5.000 num projeto que custa R$100.000. E aí está criando um monte de gambiarra, um monte de exceção, um monte de coisa maluca de entender por uma economia que na prática é pouca. Uma economia que talvez a mão de obra para instalar sem aquelas gambiarras vai ser mais barata e o cara vai gastar menos com mão de obra. Daqui a pouco o que a gente acha que é uma economia não é uma economia. Gera um problemão, gera uma dificuldade. Então nosso papel como projetista é encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar o meio termo das coisas. E eu faço muito projeto assim e eu tenho também projetos com exemplos na manga. Por exemplo, um provedor, eu vou fazer um determinado projeto, eu faço projetos, não faz sentido eu vir aqui falar de projeto, como fazer projeto para quem não faz projeto. Cuidado, viu? Tem muito professor por aí de coisas que não pratica. Mas não, eu faço o projeto para praticar e para trazer coisas novas para as nossas aulas. Então eu já vi muito, como eu já vi muito essas situações, eu faço o seguinte, às vezes eu argumento mostrando projetos prontos. Naquela conferência, antes do cliente contratar, eu mostro, ó, tá vendo esse projetinho aqui? Cara, esse projetinho aqui custou mais ou menos R$100.000. Olha essa versão 2 dele. Essa versão 2 dele, ela custou R$95.000. Só que vai ser mais difícil aqui, aqui, aqui. Pode ser que aqui não seja possível de ampliar. Então a gente mostra como se fosse um cardápio de projetos. E aí é legal, é a mesma coisa que você fazer o test drive num carro completo e depois comprar o carro pelado. Você não vai querer comprar o carro peladinho, algum opcional você vai acabar colocando. Então, é uma forma de a gente apresentar o nosso projeto mostrando soluções que ele resolve. Esse é o ponto, tá, galera? Esse é o ponto, mostrar soluções inteligentes, documentar o projeto, fazer um projeto no AutoCAD, fazer um projeto no ZMap, no GeoGrid, no GeoSite, no Google, enfim, a gente saber trabalhar em múltiplas ferramentas, entregar o projeto de formas diferentes. Eu gosto de entregar o diagrama de emendas em AutoCAD. Eu acho muito ruim entregar o diagrama só em PDF, por exemplo. Tem projetista por aí que só manda o PDF do diagrama. Eu não, eu mando o AutoCAD. O diagrama é do cara. Se ele quiser editar depois, é o direito dele. Eu fiz o projeto para ele. Então, eu entrego todos os arquivos editáveis dos projetos.
Só que para alguns isso é problema. Tem cliente que não consegue visualizar um AutoCAD, que não tem máquina para isso, ou que não tem software para isso, ele prefere só o PDF. Tem cliente que não prefere nem o PDF. Tem cliente que prefere por imagem para poder olhar mais fácil no WhatsApp no celular. Ok. Tem projeto que o pessoal prefere que eu entregue no Zemap, no GeoGrid, no GeoSite, enfim. Então a gente tem que ter um joguinho de cintura para entregar um projeto bem documentado numa ferramenta que faça sentido para o cliente. Esse é o ponto. Galera, encerrando aqui nosso conteúdo, mas a gente tem os tira-dúvidas ainda para quem está participando ao vivo. Então o que eu mostrei na aula de hoje? Eu mostrei como fazer um projeto de mais de 3.000 assinantes, colocando um backbone de 12 vias, fazendo uma rede balanceada e ainda sobrando fibra. Eu não ocupei todas as fibras, sobrou fibra ainda do meu cabo de 12 vias. Eu te mostrei que nesse mesmo projeto, se eu fosse trabalhar com 128 por porta, que é o que muitos fazem por aí, se eu fosse trabalhar com 128 por porta, esse projeto seria de 6.144 clientes um projeto 6.144 clientes, utilizando backbone de 12 vias e tendo fibras disponíveis ainda para fazer interligação, para buscar link, para levar link, para interligar os POPs em anel. E tudo isso entendendo o diagrama, entendendo as fibras, aproveitando as fibras de um jeito melhor, otimizando o projeto. Esse é o ponto. Esse é o ponto mesmo. Vamos para o Tira Dúvidas então aqui, galera. Vamos bater um papinho aqui pelo Tira Dúvidas para quem está ao vivo. Coloca aqui hashtag pergunta, bota uma pergunta em letra maiúscula para enxergar bem aqui a questão da pergunta. Agora eu consigo olhar o chat aqui. Às vezes está correndo durante a aula, eu não consigo olhar. E vamos bater um papo, vamos tirar umas dúvidas aqui. Daqui a pouco ver alguma topologia, alguma coisa que faça sentido, que esteja precisando aqui. Beleza? Aproveitando também, não tirou aquela selfie ainda? Cara, tira aquela selfie. Bota nos stories, mostra que ao invés de olhar dancinha no TikTok, você está estudando, tá procurando aprender, procurando uma coisa nova, uma coisinha diferente para colocar no seu projeto. Eu tenho certeza que se você aprendeu uma coisa nessa aula inteira, de 1h30 de aula aqui, se você aprendeu uma coisa, isso pode melhorar o seu projeto. E eu duvido que você não aprendeu pelo menos uma coisa aqui nessa aula. A gente aprende todo dia, todo dia. Ó o Barba e a Fibra aí na nossa live também. E aí, Barba, beleza? E aí? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta. LCD Telecom. Machado, uma pergunta. Fazendo o lançamento de 12 FO, economizamos inicialmente. Porém, abrindo POPs, temos um custo de aluguel de sala, energia, equipamento, etc. Com isso, centralizando a rede não é tão seguro, porém acredito que seja mais por conta. Cara, depende. Depende muito, depende de muita coisa. Por isso que a gente tem que comparar, tem que botar na mesa e comparar. Porque quando a gente faz um projeto centralizado, o que é um projeto centralizado? Projeto centralizado é a gente colocar todas as OLTs, todas as portas PON, tudo no mesmo lugar e a partir de lá fazer o atendimento. Por exemplo, eu tenho uma tela aqui que eu preparei, que é essa aqui, essa tela aqui. Essa tela diz para nós o seguinte: eu tenho uma OLT aqui no cantinho direito e eu tenho 29 ramais da minha OLT, do meu provedor, para o lado esquerdo da tela. 29 ramais. Se eu tenho 29 ramais nesse caminho da OLT para o lado esquerdo, eu, obviamente, vou precisar de 29 fibras. Uma fibra para cada ramal. Não interessa, 128, balanceado, desbalanceado, não interessa. Mas se são 29 ramais, é uma fibra por ramal, são 29 fibras. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que sair no mínimo com um cabo de 36. Se eu sair com 36, vou usar 29, vão sobrar 7. Posso sair com cabo de 48, posso sair com cabo de 72. Eu começo a trabalhar com cabos maiores. Se eu otimizar o meu projeto e colocar, por exemplo, o OLT no meio, é um POP ainda, continua sendo centralizado, mas agora está no meio, mais ou menos no meio. Eu tenho, por exemplo, aqui 14 redes para um lado e eu tenho 15 para o outro. Eu tenho os mesmos 29 redes aqui. Só que agora eu posso trabalhar com um cabo de 24 vias e ainda vão sobrar 9 vias para um lado e 10 vias para o outro. Para cá vai sobrar 9, para cá vai sobrar 10. É centralizado, é apenas um POP. Se eu descentralizar e botar duas OLTs, por exemplo,
eu vou ter 8 redes para um lado, 7 para o outro, 7 para cá e 7 para cá. Total 29. Essa topologia aqui é a mesma coisa que a gente viu no projeto de exemplo lá da cidade de Irati. É a mesma coisa. Eu ilumino 7 fibras, da fibra 1 à fibra 7 para o lado esquerdo, e nesse outro trecho eu uso de novo da fibra 1 até a fibra 7. Eu aproveito melhor o meu cabo. Então eu tenho os mesmos 29 ramais, porém eu poderia trabalhar com cabo de 12 vias aqui também. Eu consigo otimizar do ponto de vista do cabo. E aí tem a pergunta que é muito boa. E os outros custos? Os outros custos é o seguinte: POP, rack, ar-condicionado, segurança, no break, gerador, tem vários outros investimentos que a gente precisa fazer quando vai montar um POP. E aí tem que botar na ponta do lápis. Não adianta. Somente colocando no ponto do lápis, na ponta do lápis para comparar. Porque às vezes vale a pena sair com um cabo de 48 vias. Agora, se você tem uma cidade muito grande, nem saindo com um cabo de 144 vias você vai conseguir atender tudo centralizado. E aí, cada vez mais, a gente vai quebrando. Uma outra coisa importante também, muito importante, é o seguinte. Quando a gente fala desse tipo de topologia do nosso KMZ aqui, esse tipo de topologia aqui, cara, o meu POP grande aqui vai ser o POP 1. Provedor, aqui é meu provedor, aqui é meu POP 1, aqui eu tenho core, switches, links, no break, gerador, eu tenho a parafernália inteira aqui eu tenho uma estrutura cara. Agora, no meu POP 2 e no meu POP 3, o que eu vou ter lá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma OLT compacta, porque aqui são só 16 portas PON, então pode ser uma OLT de 1U, uma OLT compacta, que consome pouco. Uma OLT compacta de 16 portas consome menos que 200 watts. É algo realmente pequeno. Então, cara, é uma OLT pequena, é um rack pequeno, é um retificador, baterias. Então, é uma estrutura enxuta. Não estou falando de montar um super ultra pop, alugar uma loja, fazer um negócio gigante. Pode ser uma estrutura compacta, não precisa ser algo muito grande. Então, tem muito isso. O projeto descentralizado, a gente não precisa trabalhar com grandes POPs. São pequenas células. É diferente quando você tem um POP numa cidade, na outra cidade e na outra cidade. São POPs maiores para atender a cidade inteira, o investimento é maior. Mas aqui, o investimento é menor. Precisa de investimento? Sim, concordo. Tem problema de segurança? Tem sim. Dependendo da região, você tem problema com segurança. Eu já fiz muito projeto, e eu não tenho aqui agora uma tela, não separei isso. Mas eu já fiz muito projeto que eu usei rack, outdoor. É como se fosse uma caixa hermética grande, e eu usei isso em poste. Então lá penduradinho no poste tinha um bastidor hermético pendurado lá com um conjunto de baterias, com um retificador e uma OLT. O uplink chega direto no OLT pelas portas de uplink dela, interligando em anel. Então uma estrutura muito enxuta, que para uma OLT pequena, que consome pouco, você botar um conjunto de baterias, cara, às vezes tem 8, tem 10 horas de autonomia, porque é só OLT, é pouca coisa. Então tem que calcular. Esse é o ponto. E sempre achar o equilíbrio. Por isso que não existem respostas prontas. Faça sempre centralizado porque é mais barato. Não. Às vezes pode ser mais barato, às vezes pode ser mais caro. Faça sempre descentralizado porque é mais barato. Não. Às vezes pode ser mais caro, como você mesmo falou. POP, no break, ar-condicionado e toda a parafernália. Por isso que a gente tem que calcular. O ponto é esse, né? A gente tem que calcular. Machado, acha que dá para fazer tudo com cabo de 6 vias para um projeto de 512 clientes EPON? Dá, 512 dá. Dá com cabo de 6 vias. A gente fez isso aqui também nos nossos diagramas. Agora o problema é, vai ser só 512? Não vai precisar ampliar depois? E se precisar ampliar, vai conseguir ampliar? Vai ter que passar um cabo novo? Eu vou abrir um outro exemplo aqui. Olha só esse exemplo agora. Esse aqui eu peguei um exemplo mais difícil. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil. Esse aqui. Esse exemplo, por exemplo, esse aqui que a gente fez, ó. Esse aqui é um projeto com cabo de 6 vias, 8 CTOs de 1 para 8, e a gente está usando, por exemplo, uma fibra só para um ramal desbalanceado. É tranquilo. É tranquilo. Então, se for, por exemplo, a OLT está no meio de algum lugar e for um projeto de 512, vamos lá. Se você está pensando em economia, provavelmente você vai querer fazer desbalanceado. Então, se você tem 512, vamos botar 64 clientes por porta, a gente vai usar 8 portas PON.
Se o cabo for de 6 vias, 64, e a OLT estiver na ponta, não vai dar. Se for 128 clientes por porta PON, coisa que é mais difícil com o EPON, você conseguiria fazer com 4 vias. Então, nesse caso, a minha dica é, com um cabo de 6 vias, se for 64, vai ter que quebrar, botar o OLT no meio. E aí você vai usar 4 para um lado e 4 para o outro, indiferente se é balanceado ou se é desbalanceado. Agora, se for 128, você pode ter o OLT na ponta. Tá? Depende muito do projeto. Depende muito do projeto. Tem perguntas que é chatinho de responder. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, com 2 caminhos, dá para fazer 512 com um cabo de 6 vias tranquilamente, fazendo 64 clientes por porta. Esse outro aqui, que está tudo numa linha só, se for um ramalzão, compridão, numa linha só e o provedor na ponta, pepino. Cabo de 6 vias você não vai conseguir. Né? Só fazendo 128 clientes por porta. Deixa eu ver mais uma aqui. O José botou o seguinte: qual o nível de sinal em cada CTO? Olha só, José, a gente não falou de sinal nessa aula aqui, né? As aulas de sinal, cara, a gente entra só em sinal e vai longe quando a gente fala de sinal. Mas cada rede FTTH tem o seu sinal. Por quê? Porque mudam as quantidades de fusão, quantidade de conector, o tipo de conector, a potência da OLT, a atenuação do splitter. Então, por isso que cada rede tem o seu nível de sinal. Para uma rede, por exemplo, menos 22 dBm é um sinal excelente. Mas pode ser que para outra rede o sinal excelente é menos 16 e o sinal de menos 22 é uma porcaria, porque deveria ser próximo a menos 16. Então toda rede tem o seu nível de sinal, porque mudam todos esses componentes e muda a potência de transmissão da OLT. Então o nível de sinal a gente tem que calcular, não adianta, é cálculo de potência, tem que fazer a continha, tem que ter uma margem de segurança, tem que saber qual é o limite do equipamento. Aqui no nosso canal no YouTube tem uma aula que é qual o sinal ideal de uma rede FTTH, qual o sinal ideal de um projeto FTTH, é por aí. Dá um Google aqui no YouTube, você vai achar essa aula, eu trago vários exemplos, vários cenários, eu faço o cálculo de potência e com certeza nessa aula eu consigo te ajudar melhor sobre sinal. Tá? Vamos lá. O que mais temos aqui? No ZMAP, dá para fazer um projeto nesse mesmo esquema ou dá bug por usar 2 vezes a mesma fibra? Pode, já usei várias vezes, pode fazer sim, pode fazer. Iluminar ao contrário, aproveitar a fibra, perfeito, eu já fiz várias vezes, eu faço bastante projetos em OZMaps. Eu tenho alguns projetos aqui em OZMaps. Vamos ver mais uma aqui. Como você vai dobrar para 128, ou seja, 8 caixas se você deixou só 2 fibras sobrando? Tem um jeito, teria que mexer... Tá. O Glauber perguntou sobre ampliação. Como que a gente vai dobrar a rede para 128 se eu deixei só 2 fibras sobrando? Nesse caso ali, de dobrar para 128, eu me referia a dobrar os ramais. Porque se eu estou trabalhando com ramal de 64... eu posso ampliar para 128 se eu achar que é válido, que eu preciso fazer isso. Agora, se eu estou trabalhando com 128, usando 4 fibras, e eu preciso quebrar para 64, por exemplo, para entregar mais banda, aí não tem mágica, aí vai faltar fibra. Aí eu tenho um pepino para resolver. Então, nesse caso, eu poderia dobrar, transformando os meus ramais de 64 para 128. Que foi o que a gente fez, que chegou em 6.144 assinantes daquele exemplo, daquele projeto. E com as fibras que estão sobrando, ou no caso aquele outro exemplo, na verdade, que tinham 2 fibras sobrando, nessas fibras sobrando eu posso abrir 2 novos ramais. Então eu não consigo dobrar o projeto inteiro, mas eu posso criar mais 2 ramais novos com aquelas fibras. Isso é uma coisa muito importante de estar bem claro quando a gente vai fazer o projeto. Muito claro. Eu uso uma fibra por ramal. Indiferente se é balanceado, desbalanceado, se é GPON, se é EPON, não interessa, é uma fibra por ramal que eu vou abrir. A diferença é que, se eu estou falando de 1.024 clientes e eu vou trabalhar com 64 clientes por porta PON, eu vou precisar de 8 ramais, de 1.024, 64, eu vou precisar de 16 fibras
porque eu estou trabalhando com 64 por porta. Se eu for trabalhar com 1024 clientes e for trabalhar com 128, eu vou usar 8 fibras. Então é isso que muda. Sempre vai ser uma fibra por ramal. A diferença é o tamanho do ramal, se é 64 ou se é 128. Se é balanceado, desbalanceado, EPOM, GPOM, XGS-POM, tanto faz. Tá? Vamos lá. Machado, qual é a distância que devo usar entre CTOs de 1 para 16? Fabiane, a distância da CTO, ela não está relacionada se é 8 ou 16. Quando a gente tem CTOs muito distantes ou CTOs muito próximas, o que muda é a baixada do cliente. Se elas estão próximas, a gente tem baixadas menores. Se elas estão distantes, a gente tem baixadas maiores. E aí as baixadas maiores, elas costumam dar mais problema, mais atenuação, rompimento de drop, enfim, ela costuma dar mais problemas do que as baixadas menores. O drop ele é o cabo que mais dá problema na rede. Então, quanto menos drop eu usar na rede, melhor. O drop é o mal necessário. A gente precisa usar o drop para ativar o cliente. Não tem como a gente ativar os clientes com um cabo AS ou um cabo ASU. Ativar 1, 2, 3, beleza. Links corporativos, legal. Agora, 4.000 clientes FTTH com cabo de tubo luz único é pepino. Então a gente tem que recorrer ao drop. O drop é um mal necessário, tá? Então a capacidade da caixa não tem nada a ver com a distância. A distância é uma coisa, a capacidade é outra coisa, tá? Tem uma aula, deixa eu só ver qual é que é a aula, para não falar besteira aqui. Mas tem uma aula agora na sequência aqui nos próximos dias, e eu já deixo o convite para ti, que é a aula. Tá um pouquinho, tá aqui, ó. Essa aula aqui, a aula 26. No dia 13 de setembro, a aula 26 vai ser a aula que a gente vai falar sobre caixa, tá? Eu vou explorar bastante essa questão da caixa, eu vou trazer vários exemplos e eu vou explicar melhor isso, tá? Mas quebra em dois momentos. Quebra em distância entre caixas, muda o quê? Muda o tamanho da baixada. Tamanho da caixa, 1 para 8, 1 para 16, muda o quê? Muda quantos clientes você vai atender numa determinada região. O Ítalo botou para nós o seguinte aqui. Reutilizando as fibras mortas nesse mesmo esquema, como eu poderia fazer uma redundância de POM? Ótima pergunta, Ítalo. A gente falou sobre isso numa aula que foi uma aula sobre redundância. A gente teve algumas semanas atrás, umas boas semanas atrás, tá? Dá para fazer redundância em porta-POM utilizando as fibras que já estão mortas. E para isso acontecer, você faria o seguinte. Deixa eu só achar o melhor CAD aqui para demonstrar. Esse aqui. Só que aí a gente faria o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui a fibra 1, que atende a caixa 1, a caixa 2, a caixa 3, a caixa 4, até a última caixa. Se a gente fosse trabalhar com um projeto com redundância, a gente ia ter o seguinte, nós íamos ter aqui um splitter com... Eu vou desenhar de qualquer jeito, tá? A gente ia ter um splitter com... duas entradas, um splitter 2 para N. E aí lá na caixa 2, por exemplo, a gente ia ter a fibra 2 fazendo uma fusão com uma entrada do splitter 2 para N, e a gente teria a outra entrada do splitter 2 para N fazendo uma fusão com a outra aqui, ó, fazendo uma fusão com uma outra entrada do outro splitter. Então, ao invés da gente ter o dobro de ramais, porque eu estou usando duas vezes as mesmas fibras, eu vou ter dois atendimentos, eu vou ter dois caminhos até cada um dos ramais. Isso é o que muda. Agora, qual que é a diferença? Qual que é a diferença não, mas qual é mais uma das diferenças? A maioria dos fabricantes de GPON só tem redundância de porta-POM, redundância do tipo B, usando splitter 2 para N, quando a gente tem essas duas entradas do splitter sendo alimentadas pela mesma OLT. Ou seja, lá na OLT ela vai ter chassi 001, por exemplo, a porta 1
do primeiro slot do chassi GPON, ele vai ser talvez a porta primária aqui, e a porta 2, a porta secundária, ou a porta 1 de outro slot, mas vai estar tudo no mesmo chassi. E aí você não consegue ter redundância de porta PON, redundância do tipo B, com OLTs em POPs diferentes. Você vai ter que estar com a mesma OLT e obviamente vai ser o mesmo POP. Então o seu anel ele vai voltar para o mesmo local e o ramal ele vai estar sendo iluminado por 2 caminhos diferentes. Não sei se eu consegui explicar só sem telas aqui no primeiro momento, porque eu não tinha separado realmente nenhuma tela para isso, para essa aula, porque a gente não ia falar disso. Tá? Se você for aluno do curso de projetos, vai lá nas aulas de atualizações semanais, tem uma aula só sobre redundância 2xN com vários exemplos. Galera, creio que seja isso. Imagino que eu tenha cumprido o meu dever com a aula de hoje. Esse é o material que eu tinha preparado para a nossa aula de hoje. E, como sempre, eu foquei realmente em trazer uma forma de pensar, olhar para a rede, pensar no que poderia ser feito, o que se ganha fazendo assim, o que se perde fazendo assim. E no final das contas a gente compara isso tudo para decidir o que é melhor para cada projeto. Tem momentos que vale a pena sim descentralizar e a gente traz vantagens no nosso projeto, mas tem momentos que isso traz desvantagem. Pode ser que se torne mais caro, pode ser que seja um problema, que tenha que alugar uma sala comercial, pode ter várias variações, digamos assim. Por isso que cada um tem que avaliar o que cabe no seu projeto, assim como cada um tem que avaliar quando usar balanceado ou desbalanceado, quando fazer 64 ou 128 clientes por porta PON, quando usar EPON, quando usar GPON. Não são perguntas que têm uma resposta única. A gente tem que entender, tem que pensar e aí decidir o que é melhor para o nosso projeto. Galera que está aqui, só reforçar o convite para a nossa próxima aula semana que vem. Semana que vem, a nossa aula 24, dia 30 de agosto, e vai ser os 5 maiores erros que você não pode cometer ao projetar a sua rede de FTTH. Ou seja, aqueles erros principais, os erros que eu mais já vi acontecer, erros que eu já fiz muitas vezes esses erros, e em um determinado momento eu percebi que, cara, era besteira aquilo. Besteira. Isso pode comprometer um projeto. Porque de nada adianta você montar um provedor, montar uma equipe comercial, investir no provedor, criar uma marca, fazer um marketing muito bom no seu provedor e você ter uma rede ruim. Não conseguir entregar, não conseguir instalar, não ter performance na sua rede. Acabou com o provedor. Então você precisa ter uma rede boa para conseguir ter um provedor excelente, digamos assim. Não adianta ter todo o restante da máquina ok, mas a rede está ruim. E também, lógico, né, o segredo de um provedor não é só uma rede ruim, uma rede boa. É a rede boa, mas o provedor bom também. O todo em si está sincronizado, digamos assim. Galera, valeu, obrigado, agradeço a participação de você. Aproveita essa aula, porque essa aula vai ficar disponível por 24 horas. Então amanhã, terça-feira, à tarde, essa aula lá sai do ar. E quando ela sair do ar, ela vai apenas para quem é aluno do nosso projeto FTTH 2.0 ou 3.0, que é a versão atualizada do nosso curso de projetos FTTH. Se você é aluno do projeto FTTH 2.0, eu não sei se você sabe, mas você pode migrar gratuitamente para o 3.0. É só chamar o nosso time comercial pelo Instagram, chama no direct, vai na nossa página, enfim. É só entrar em contato com o nosso time e a gente faz essa migração para você. O nosso time faz essa migração. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou, que ficou até o final. Eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho o seu dia a dia, ter facilitado alguma coisa no seu dia a dia. E eu te aguardo na nossa próxima aula, semana que vem, dia 30, segunda-feira, pontualmente às 14 horas. Valeu!